Fala pessoal, beleza? GM Evandro aqui e estamos de volta com um vídeo novo aqui no canal. Depois de alguns dias sem vídeos aqui, que eu tava recuperando da viagem, de uma gripe bem forte também. Agora eu quero voltar com a frequência normal aqui do canal, saindo vídeos novos todos os dias. E nesse vídeo de hoje eu quero analisar aqui com você uma partida que eu joguei com um misterioso jogador que é o Elefante38. Talvez você já tenha ouvido falar aí. Se você entrar no chess.com e for ver o ranking do Brasil ali hoje, no Blitz, né, que são as partidas ali de até 5 minutos, esse cara é o número 1 do Brasil com mais de 3.000 de rating ali na plataforma do chess.com. E esses dias que eu tava jogando por aqui, eu resolvi dar uma olhada, né, pensando quem que é esse cara, né, quem que é esse jogador. E aí eu fui dar uma olhada nas partidas. E também eu fui buscar o seguinte, será que eu já joguei contra esse cara? E aí buscando isso aqui no chess.com eu vi que eu já joguei 3 partidas contra ele, né? Já faz um tempo que a gente jogou um match ali de 3 partidas, em que eu ganhei a primeira, depois ele ganhou as outras 2. E olhando as partidas, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não faço a menor ideia de quem seja esse jogador, porque olhando as partidas não dá pra identificar bem quem que é, assim, pelas aberturas, pensando nos jogadores, assim, os brasileiros que poderiam ser, com esse rating ali, eu acho que só o Sup que consegue jogar ali nesse rating, e não é ele, então claramente é alguém de fora do Brasil, pelo que eu entendi, mas eu também não sei dizer quem é esse jogador misterioso. Eu acho que esse mistério ele vai continuar por um bom tempo aí até ele resolver revelar a identidade dele. Mas enquanto isso, vamos analisar essa partida aqui que eu joguei de brancas contra o Elefante38, esse misterioso jogador aqui. E vou mostrar pra vocês o que rolou nessa partida. Foi uma partida cheia de altos e baixos, como acontece em toda a partida de Blitz. Foi uma partida de 3 minutos. E eu tava de branco e eu comecei com o lance 1 D4, que já deve ser uma surpresa pra você que acompanha as minhas partidas, que geralmente eu jogo com E4, mas era uma partida de Blitz. E eu comecei jogando aqui com D4, ele veio com cavalo F6, seguiu C4, G6, cavalo C3, e agora ele faz D5, levando para as posições da Grunfeld, que é uma defesa que eu gosto bastante, uma defesa que eu jogo de pretas. E o que fazer quando você enfrenta a sua defesa predileta, né? Eu tentei pensar em algumas variantes que eu não gosto muito de enfrentar, né? E eu joguei aqui com E3, segui o bispo G7, né? E3... por enquanto, apenas para defender o peão de C4, cavalo F3, roque, e agora eu faço o lance C por D5. O que acontece na Grunfeld, né? Para você que está vendo essa defesa pela primeira vez, a ideia básica dessa defesa da Grunfeld é que as pretas vão ceder o centro, vão deixar o branco ficar com o centro de peões, para depois poder golpear esse centro. Então, por isso que as pretas fazem esse D5 rápido. Depois de C por D5, cavalo D5, você percebe que o preto ele não tem mais peões centrais. Então eu tenho uma vantagem de espaço graças a esses peões centrais. Só que as pretas planejam atacar esse centro, fazendo principalmente a ruptura C5. E aí, combinada com esse bispo de G7, as pretas começam a criar contra-jogo. Bom, então veio aqui bispo C4, que essa é uma variante que eu acho interessante até para enfrentar a Grunfeld. E geralmente as pretas jogam com cavalo B6, mas o lance que o elefante fez aqui também faz sentido, faz total sentido com a Grunfeld, que é a tomada em C3. Então veio B toma C3, e aí surge esse centro que é bem característico aqui das posições da Grunfeld. E eu acho interessante aqui esse centro porque ele restringe bastante o bispo de G7. O bispo de G7 costuma ser a melhor peça aqui das pretas, já atacando o centro. E como esse centro ele é muito sólido, com os peões aqui em C3, D4 e E3, fica difícil de ativar esse bispo de G7, como acontece em outras variantes. Então ele fez aqui C5, é um lance que tem que ser feito. Se você joga Grunfeld, você tem que jogar C5 em algum momento.
né? Não existe Grunfeld sem o C5. Veio aqui então roque, dama C7, um lance bem natural. Dama E2 para defender o bispo de C4, porque ele estava com ideias de C por D4. Cavalo C6 e agora eu faço o lance A4. Então eu estou querendo jogar na ala da dama, a minha ideia é fazer bispo A3, pressionando assim o peão de C5, porque se em algum momento ele tiver que jogar C toma D4, então C toma D4, e isso me ajuda bastante, porque abre a coluna C, e uma torre em C1 ela vai ficar muito bem colocada, ainda mais com essa dama dele aqui em C7. Então basicamente essa aqui é a minha ideia com A4. Ele fez B6, bispo A3, pressionando ali o peão de C5, e agora bispo B7. Bom, apesar de estar atacando C5 e poder jogar um D toma C5, esse lance não é muito interessante para as brancas, porque dá vida ao bispo de G7. Então, muitas vezes o preto ele vai até sacrificar esse peão para ativar as peças, né? Abrir a coluna C, abrir a diagonal para o bispo. Então, eu vou só ficar mantendo ali a tensão, né? Por enquanto, eu não vou tomar em C5. Então, joguei aqui torre de AB1, tirando a torre da diagonal. Seguiu torre de AC8. Bispo D3, tirando o bispo de qualquer tema tático que poderia surgir aqui na coluna C. Torre de FD8. E agora eu faço torre de FC1. Bom, então é um jogo assim muito de quem consegue manter mais atenção, né? Porque ninguém quer definir. Eu não quero tomar em C5, ele não quer tomar em D4. E a gente vai fazendo lances úteis de desenvolvimento, lances que tentem melhorar assim, a posição. Então a torre de FC1 está bem colocada, preparando para um possível C por D4. A torre em B1 também está bem colocada. E agora ele faz o lance cavalo A5, que também faz bastante sentido com as posições da Grunfeld, que ele quer usar a casa C4. Em algum momento ele pode usar essa casa para o cavalo. E agora eu faço o lance bispo A6, porque o bispo de B7 ele tá muito forte nessa diagonal, então faz sentido para o branco trocar esse bispo. Né? E muitas vezes pode surgir também algumas debilidades, algumas fraquezas ali na ala da dama, algumas fraquezas nas casas brancas. Então ele tomou em A6, dama A6, e aqui ele faz um lance C por D4, né? Então ele para de manter a atenção ali no centro. Nessas posições de Grunfeld é melhor o preto manter mais atenção no centro. No geral, essa troca só ajuda as brancas, como acontece aqui na partida, porque depois de tomar em D4, C por D4, já abre a coluna C, então dá sentido à minha torre, as minhas torres estão muito bem colocadas aqui. O bispo continua bloqueado, o bispo continua mal ali em G7. Então ele não vai conseguir criar contra-jogo aqui pela coluna C, né? A coluna ela é minha. E ainda eu posso usar algumas debilidades, né? Como a casa C6, é uma casa fraca. As casas brancas, no geral, ficaram bem fracas aqui na ala da dama. Então, quanto mais as pretas conseguem manter a tensão ali, é melhor, né? Então, ele veio com dama D7. Fiz H3. É um lance útil, dando um respiro aqui pro rei. E6. E agora eu faço o lance dama B5. Né? Então, é uma partida bem sólida essa, né? Uma partida sem muitos fogos, assim, sem sacrifícios, nem nada desse tipo. Uma partida técnica. E a ideia do dama B5 é porque agora quando ele troca as damas, né? Porque é difícil imaginar um lance diferente do que trocar as damas aqui. Porque eu tô com as ideias de cavalo E5, ideias de bispo B4 também. O cavalo tá mal colocado em A5 e eu quero usar a casa C6 em algum momento. Então ele troca as damas, A toma B5, e aqui esse meu peão de B5 ele tá muito bem, bloqueando assim os peões de A7 e B6. Aquela típica posição onde um peão ele segura dois, e é como se eu tivesse um peão a mais agora no centro, né? Então eu posso aos poucos ir melhorando minha posição para avançar esse peão central. O cavalo tá mal em A5, né? E eu posso ir melhorando as minhas peças aos poucos. Ainda ele não consegue criar nenhum tipo de contra-jogo. Então veio o cavalo C4, bispo B4. E agora ele faz um lance E5. Aqui bispo F8 era um lance que fazia bastante sentido para trocar a peça que não está jogando. Às vezes é um pouco difícil
o jogador de Grunfeld fazer esse tipo de lance, de trocar o bispo de casas pretas. Mas nas posições da Grunfeld, quando tá esse centro, assim, com D4, E3, esse centro bem sólido, as pretas fazem um bispo F8 para voltar esse bispo para jogar, né? Mas aqui ele jogou com E5, então eu faço D por E5, né? Aqui essa partida é uma partida assim, cheia de imprecisões dos dois lados, né? Que aqui E5 não é uma ideia muito boa por conta de torre C2, mas eu acabei não fazendo esse lance, que faria bastante sentido, né? Torre C2. E eu deixei até com a barrinha aqui para vocês irem acompanhando o sobe e desce aí dessa partida, porque realmente a vantagem, uma hora ela começa a ir de um lado para o outro, especialmente quando chega ali nos segundos finais. Mas eu joguei D por E5, cavalo E5, torre por C8, torre por C8 e agora cavalo D4. E é uma posição que está bem próxima assim da igualdade, ainda conserva assim uma vantagenzinha justamente por conta desse peão de B5, segurar os peões de A7 e B6, mas o preto ele tem contra-jogo suficiente aqui já, né? Então ele jogou torre C4, eu faço bispo D6, cavalo D3. Bom, e aqui começa a surgir uma pressão depois do lance cavalo C6, justamente pressionando esses peões de A7 e B6. O preto não tem nenhum ponto fraco na minha posição aqui para ele atacar. Então veio torre A4 e agora bispo B8. E aqui a vantagem começa a ficar bem grande, né? Porque depois de bispo B8 eu tô ameaçando tomar em A7. Se cair A7 tá caindo B6 também. E apesar do bispo ter começado a jogar, o bispo ele tá numa diagonal vazia, né? Esse bispo não tá fazendo nada aqui em G7, então é uma posição bem difícil já de jogar de pretas. Aí ele jogou A5, que foi bom, né? A ideia é simples, né? Se eu tomar em passant, ele vai tomar de torre em A6. Só que agora eu faço bispo C7, e aí tá caindo um peão de B6, e aqui a gente vai conseguir ganhar um peão. Então veio torre A2. E agora eu faço bispo tomar B6, que interroga duas. Essas duas interrogações é porque aqui tinha um lance muito mais simples, que era o lance torre D1. Muito mais simples e muito mais forte, né? Porque torre D1, se puxar o cavalo, agora tá levando torre D8 cheque, bispo F8, bispo D6, por exemplo. E ele tá aqui perdendo uma peça, né? Só que eu acabei jogando bispo tomar B6. E aí começou de novo a partida, né? Continua com a clara vantagem, que eu tô com um peão a mais. Mas ele tá vindo com A4, A3, a posição ainda é bem perigosa. Então veio A4, bispo D4, bispo toma D4, E toma D4. E agora A3. E tá chegando já esse peão de A, né? Ele tá vindo com ideias de torre B2 e A2, torre B1, por exemplo. Bom, e aqui eu faço torre B3, seguiu com cavalo C1. E esse é um momento bem crítico aqui da partida, porque depois de cavalo C1, se, por exemplo, eu jogar um lance como torre B4, eu tenho que me preocupar com ideias de torre B2, por exemplo. O peão de A está muito rápido, só que aqui eu encontrei um recurso, ali já no apuro de tempo, que é o recurso B6. Né? Que aqui eu não sei exatamente por que ele tá dando uma interrogação, porque acredito que esse é o lance mais forte da posição mesmo, né? Mesmo olhando com o computador, o computador acha que B6 é o mais forte, junto com torre E3, né? Os dois primeiros lances são torre E3 e B6, então não sei exatamente por que ele tá dando B6, é um erro agora. Porque a ideia é que cavalo por B3, ele tá levando B7. E aí B8 dama, não tem como parar a promoção, né? E aqui depois de cavalo C1 B6, o lance que ele faz é único. Torre B2. E agora troca, torre por A3, torre por B6, simplesmente troca os peões, eu vou ficar com um peão a mais. Né? Só que ele deu um cheque intermediário, rei H2 e torre por B6. Bom, e depois de um monte de confusão aqui com esses peões passados, o peão passado de A dele, o meu peão passado de B, surgiu um final de torre e cavalo para cada lado, onde eu tenho um peão a mais.
E é um final que é bem difícil de ganhar, na verdade. Eu tenho essa vantagem do peão a mais, mas precisa bastante técnica. E não é fácil de converter esse final. Só que aí tem um detalhe bem importante dessa partida, que é uma partida de blitz, é uma partida de 3 minutos para cada jogador. E aqui já estava entrando num apuro de tempo tremendo aqui. Então os dois jogadores já ficando com pouco tempo, especialmente ele, né? Aqui eu tava com 49 segundos e ele tava com 14 segundos. E aí essa parte do tempo vai acabar pesando para ele, né? Que aqui veio torre E3, cavalo F4, torre C3, cavalo D5, torre C5, cavalo F6. Então seguiu G4, cavalo E4. E aqui claramente eu já perdi o controle da partida. E aquele negócio do blitz, né? O blitz não tem... chega um momento que acabou o xadrez, né? Aqui a gente tava totalmente jogando pelo tempo já. Então faço torre C2, cavalo por F2, cavalo E7 cheque, rei F8. E aqui eu teria que jogar cavalo toma G6, H toma G6, torre por F2. E conserva aí um final onde eu tenho um peão a mais. Mas aqui veio o cavalo D5, torre D6. E aqui acabou o xadrez, eu comecei a fazer qualquer lance já ali para derrubar o tempo. Aqui veio um cavalo F6 que não tem sentido nenhum, tá pendurando a peça. Mas aí seguiu mais alguns lances e vai acabar caindo o tempo dele, né? Seguiu vários lances, na verdade. Mas aí aqui depois do lance rei F2, aí já acabou perdendo por tempo. Partida interessante até um determinado momento, né? Depois que entrou ali no apuro de tempo dele já foi qualquer coisa, né? Já saiu qualquer lance, mas até aquele momento foi uma partida bem interessante, uma partida técnica, um final ali onde tinha alguma vantagem, que aí tinha que trabalhar melhor. E teve um momento legal aqui do final aqui, especialmente esse momento onde joga B6, porque a situação tava ficando um pouco complicada aqui já. Mas aí consegue clarear e levar pro final com um peão a mais. Bom, mas é isso então, galera. Essa partida aqui é uma das partidas aí que eu joguei contra o misterioso jogador, o Elefante 38, né? Que não faço a menor ideia de quem seja. Uma coisa que é clara é que ele joga bastante bem, especialmente nessas partidas de blitz, né? Não é à toa que tá aí com mais de 3.000 de rating. Mas é isso aí então, pessoal, vamos voltando então com os vídeos aqui do canal, né? Manter a nossa frequência habitual, saindo vídeos todos os dias. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Se você gostou, aproveita para deixar um like e deixa aí nos comentários também o que você achou, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.